E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência à nossa disciplina. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura I3E 802, ok? Então nós vimos no vídeo anterior sobre o modelo OSI, as 7 camadas, né, e tudo mais. Agora a gente vai falar um pouquinho dessa arquitetura I3E e a gente vai ver que ela vai abordar as duas primeiras camadas, a camada 1 e a camada 2. Né, a camada física e a camada de enlace, ok? Então, vamos lá. Então, a arquitetura I3E, então, é importante a gente falar isso. Essa sigla, né, às vezes algumas pessoas falam errada, né? IEEE, não. É I3E, ok? Isso é um instituto que gera padrões, principalmente padrões para redes, né, para a área de telecomunicações, ok? Então essa família 802 é uma família de padrões de redes de computadores, certo? Então, essa arquitetura 802, ela é então resultado da tentativa de se estabelecer uma arquitetura padrão, né, nos moldes, né, baseado no modelo OSI, para redes locais, certo? Bom, a gente vai ver depois que tem alguns padrões que já expandiram mais essa questão dessa área geográfica. Não ficou mais restrito a uma rede local, tá certo? Como eu falei ainda agora, esse padrão 802, ele estabelece, né, padrões, obviamente, para o nível físico e o nível de enlace do modelo OSI. Então, o 802 é um conjunto de normas para redes locais e redes metropolitanas. Né? Como eu falei ainda agora, não está mais restrito apenas a redes locais. Esse padrão é adotado por outras organizações, como a ANSI, a NIST e a própria ISO. Ela é dividida em partes, né, que são publicados como livros separadamente. Então, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco, a 802.2. Então vai ter uma publicação só falando sobre este padrão. A 802.3, né, que é o padrão que a gente utiliza nos laboratórios aqui da universidade. Então vai ter também uma publicação só sobre esse padrão. 802.11, que é o Wi-Fi. Então, outra publicação só sobre este padrão e assim sucessivamente. Certo? Para começar, então, a falar sobre essa família, né, de protocolos, de padrões, melhor dizendo, 802, a gente vai começar pelo 802.2, tá certo? Que é a LLC, ou Logical Link Control. E nós vamos ver logo em seguida, numa figura, que o que foi feito, então, no padrão I3E 802. Né? Como eu falei, ele vai abordar a camada física, né, a camada 1, e a camada de enlace, que é a camada 2. Só que, na camada 2, na camada de enlace, esse padrão ele fez uma divisão. Então ele criou duas subcamadas. Né? A subcamada LLC e a subcamada MAC. Então o 802.2, esse padrão, ele trata apenas da subcamada LLC. Tá? Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E da subcamada MAC para a camada física, aí são os outros padrões. É o 802.3, 802.11, 802.15 e assim por diante. Tá? Então vamos ver isso num desenho. Então, ó, se vocês olharem, aqui do lado esquerdo, nós temos, então, o modelo OSI, com as suas 7 camadas, indo da camada física, que é a camada 1, até a camada de aplicação. Tá? No padrão 803, I3E 802, o que é que nós vamos ter então? Ele vai pegar apenas camada física e camada de enlace. E como eu falei para vocês, a camada de enlace está dividida em duas subcamadas. Camada LLC e camada MAC. Tá? Então, o padrão 802.2, ele vai tratar apenas da subcamada
LLC. Então eu vou trocar aqui de cor. Então, ó, o 802.2 ele vai tratar apenas da subcamada LLC, que é a subcamada que vai ficar mais próxima da camada de rede. Então, é através da camada, ou melhor, da subcamada LLC, que a camada de enlace, de um modo geral, vai ter contato, vai interagir com a camada de rede, com a sua camada superior. Tá? E depois, ó, os demais, 802.3, 802.4, 802.5 e assim por diante, eles vão abordar, então, a subcamada MEC, né, e a camada física. Tá? Já já a gente vai ver por que tem essa diferenciação, certo? Bom, então, aqui o que ele diz? Que a camada 1, que é a camada física, ela tem um papel extremamente importante na comunicação entre os computadores, né, na comunicação de dados. Mas ela sozinha não consegue resolver todas as situações. Então, para isso, ela precisa, né, de outras camadas que possam resolver essas questões que ela não consegue endereçar. Então, por exemplo, né, camada 1 diz lá, não pode se comunicar com as camadas de nível superior, certo? Então, superior, ou seja, acima da camada de enlace. Então, isso daí nós já vimos no vídeo passado. As camadas, elas interagem com as camadas adjacentes, com aquelas camadas vizinhas coladas a ela, né? Então, a camada física, ela, no máximo, consegue interagir com a camada de enlace. Mas as demais camadas, para cima da de enlace, ela não consegue interagir diretamente, né? E como é que isso vai ser feito? Nesse caso, do padrão I3E802, vai ser através da subcamada LLC, que está na camada de enlace. Uma subcamada, né, como a gente já viu. Uma subdivisão da camada de enlace. Outra coisa, a camada 1 não consegue nomear ou identificar computadores. A gente já viu que a camada física, ela se preocupa apenas com a transmissão em si. Então a questão dos níveis de tensão, se vai ser a comunicação full duplex, half duplex, simplex, né, o tempo de duração de um bit e por aí vai. Então quem é que endereça? Né? Ou é a camada 3 com endereço lógico, ou a camada 2, que é a camada de enlace, com endereço físico. Então, nesse caso, quem é que vai resolver essa questão para a camada física? É a camada de enlace, que é a camada 2, né, utilizando então o processo de endereçamento físico. Não é? A camada 1, como nós já falamos, ela só descreve fluxos de bits, por exemplo, entre outras coisas da camada mais baixa. E a camada 2, então, o que ela vai fazer? Ela vai usar o enquadramento para organizar e agrupar esses bits. Né? Nós já vimos isso também no vídeo anterior, que quando a gente vem lá de cima da camada 7, a gente vem lá com a mensagem, né? Quando ela entra na camada 4, essas mensagens são divididas em segmentos. Depois, esses segmentos descem para a camada 3, que vão ser reagrupados em pacotes, vão ser divididos em pacotes. Quando esses pacotes passam para a camada de enlace, eles são encaixados em quadros. Tá? E aí esses quadros vão organizar então esses bits, que serão, no final das contas, transmitidos pela camada física. Outra coisa que a camada física não consegue fazer é decidir qual máquina vai transferir os dados num determinado momento. Né? Lembrando que se a gente está numa rede de computadores, pode acontecer de de um computador querer transmitir naquele determinado instante. Então é necessário que haja um mecanismo que faça esse controle. E não é a camada física que faz. Quem faz é, de novo, a camada de enlace. Nesse caso aqui do padrão I3E802, isso é feito através da subcamada MEC, tá? Que nós vamos ver mais para frente. Essa imagem ela é interessante pelo seguinte. O que é que nós temos aqui? A gente tem, de novo, o modelo OSI, tá? E aqui a camada física, e aqui a camada de enlace. No caso do padrão I3E802, o que é que foi feito?
A camada de enlace foi dividida em duas subcamadas, subcamada LLC e subcamada MAC, né? Isso a gente já tinha falado ainda agora. Bom, subcamada LLC, padrão I3E 802.2. Subcamada MAC para baixo, né? Nós temos então padrão I3E 802.3, o 10 base T, que vocês estão fazendo um trabalho sobre isso, né? Temos o Token Ring I3E 802.5, FDDI, que é uma tecnologia em anel de fibra ótica, e a Ethernet. Vocês se lembram que a gente falou da Ethernet logo no primeiro vídeo, né? Que foi lá no laboratório da Xerox, lá nos Estados Unidos, né? Que foi pensada nessa possibilidade de interconexão de computadores em uma rede local, e foi dado o nome de Ethernet, ok? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da relação do Ethernet com 802.3. Eles são praticamente sinônimos, tá? Mas se nós olharmos aqui por essa figura, a Ethernet ela pega camada física e camada de enlace na sua totalidade, enquanto que o 802.3 ele pega a camada física e apenas a subcamada MAC, ok? Mas eles têm assim uma semelhança tão grande que são praticamente considerados como sinônimos. Então, às vezes a gente fala 802.3 ou uma rede Ethernet, então é praticamente a mesma coisa, tá? Então, se nós olharmos aqui também nesse slide, diz assim, olha, que o 802.2 ele é independente de tecnologia. Então, na verdade, a ideia, né, de pegar a camada de enlace do modelo OSI e dividir em duas subcamadas, sendo a mais em cima responsável, né, por essa comunicação com a camada de rede, e a mais de baixo, né, a subcamada MAC, ela vai ser responsável pelo controle de acesso ao meio. Então, quando foi feita essa divisão, a ideia principal era, bom, independente da tecnologia de rede que eu vá utilizar, a forma de a camada de enlace se comunicar com a camada de rede não vai mudar. Então, hoje em dia, vamos supor que surgiu uma nova tecnologia de rede, utilizando água. Agora o sinal vai ser transmitido pela água, por fluxo de água. Está passando água agora, não está passando água. Tá? Então os dados vão ser transmitidos dessa forma. Eu vou ter que mexer em tudo? Não. Eu crio o padrão 802. Sei lá o que é da tecnologia com água, né? E coloco na camada física e subcamada MAC. O restante para cima não vai mudar. Então qualquer tecnologia de rede que exista agora ou que possa vir a existir vai poder ser encaixada, porque a forma da camada de enlace se comunicar com a camada de rede e, consequentemente, com as camadas superiores, não vai mudar, porque é um outro padrão, é o padrão 802.2. Tá? Então essa era a ideia, né? Tornar essa família independente, né? A tecnologia que for, eu queira utilizar, eu vou poder utilizar sem precisar mexer na forma de comunicação com a camada de rede e, consequentemente, as camadas superiores. Ok? Então, o padrão I3E parece que ele viola a questão do modelo OSI, porque o modelo OSI ele já vem dividido nas camadas certinho. E aí vem o padrão I3E, pega uma dessas camadas e divide de novo. Não é isso? Mas a gente já explicou aqui o porquê que isso foi feito. Tá certo? Fora que o modelo OSI ele é uma orientação de como fazer. Se lembra que a gente falou isso? Que ele diz o que deve ser feito, mas não como fazer. O como fazer, aqui, o I3E decidiu que ia fazer dessa forma. Ia pegar a camada de enlace e ia subdividir em duas outras. Ok? Mas a funcionalidade dessas duas subcamadas estão de acordo com o que a camada de enlace deveria fazer. Tá certo? Então, esse padrão ele surgiu posteriormente ao modelo OSI para tentar então resolver alguns problemas
que surgiram, né, posteriormente. Então, como eu falei, ele cria duas subcamadas, a LLC e a MAC, né, sendo que a LLC ela é independente do padrão LAN, né, do padrão de rede que eu esteja utilizando na camada inferior, certo? Então, por exemplo, ele deu um exemplo aí do 802.3, tá? Então, eu estou usando agora o 802.3. Se eu for utilizar o 802.11, não tem problema nenhum. A forma de comunicação da camada de enlace com a camada de rede não vai mudar, porque ela está regida por um outro padrão, certo? Todas as camadas, então, abaixo da subcamada LLC, são especificadas, como eu falei, pela tecnologia LAN que a gente esteja utilizando naquele momento. Então, mais uma vez, a ideia, né, de se criar essa subcamada de enlace lógico, que é a LLC, é justamente para permitir que essa camada de enlace funcione independentemente de qualquer tecnologia existente ou que venha a existir, né? Então, essa é a ideia. Então, essa subcamada, ela vai, no final das contas, gerenciar a comunicação entre os dispositivos, né, e um link de rede que a gente esteja utilizando. Um link sem fio, ou um link cabeado, ou um link de fibra ótica, de cobre, enfim, né, independente do que a gente esteja utilizando. E a subcamada MAC vai, então, tratar dos protocolos que o host vai utilizar para poder acessar o enlace de dados, né? E só fechando, a LLC ela suporta tanto serviços com conexão ou sem conexão que estão sendo utilizados por protocolos de camadas superiores. Então, nesse caso, a camada de transporte, que pode estar utilizando o protocolo TCP, que é um protocolo orientado à conexão, ou o protocolo UDP, que é um protocolo sem conexão. E a gente vai ver no próximo vídeo o que é isso, tá? Então, o 802.2 vai prover um serviço de enlace, né, com controle de erro e controle de fluxo. Ele vai, então, esconder as diferenças entre os diversos protocolos definidos nos outros padrões 802, que vão lá cuidar apenas da camada física e da subcamada MAC, né, e vai oferecer um único formato de interface para a camada de rede. Foi aquilo que eu falei. Independente da tecnologia de rede que a gente esteja utilizando, a forma de interagir com a camada de rede não vai se modificar, tá? Essa figura, o que é que mostra para nós? Aqui do lado esquerdo, né, nós temos o modelo OSI. Então, bem aqui é a camada física, aqui para baixo, aqui para cima é a camada de rede. E esta é a camada de enlace de dados. Então, ele só está mostrando mais uma vez a divisão desta camada em duas subcamadas, LLC e MAC. Tá? Desse lado direito, o que está mostrando para nós? Vou mudar aqui a cor do lápis. Então, aqui é o seguinte. Ele está dizendo que quando vem um pacote da camada de rede, né, e ele entra na camada de enlace, ele vai passar primeiro pela subcamada LLC. E aí, pelo vídeo que nós vimos anteriormente, o que é que vai acontecer? Os dados, né, chegam na camada inferior, e o que é que aquela camada inferior vai fazer agora? Vai acrescentar as informações de controle do protocolo daquela camada. Bom, se eu entro na subcamada LLC, da mesma forma ela vai acrescentar informações de controle do protocolo que está sendo utilizado ali naquela subcamada. Tá? Então, depois, quando desce para a subcamada MAC, a mesma coisa. Vão ser acrescentadas as informações de controle do protocolo da camada MAC. Então vejam que quando eu subdivido, essas subcamadas elas vão trabalhar semelhante àquilo que nós vimos
né, quando não tinha subdivisão em nenhuma das camadas. São acrescentadas as informações de cada um dos protocolos daquela camada específica que a gente está passando. Então, aqui foi a mesma coisa que aconteceu, tá certo? Então, essa imagem aqui é só para a gente perceber que o fato de eu ter subdividido é como se elas criassem vida própria ali, né? Então, a subcamada LLC, ela vai ter os seus protocolos e vai ser inserido essas informações nos dados que forem transmitidos. Quando isso descer para a subcamada MAC, da mesma forma, essa subcamada vai acrescentar as suas informações ali e assim sucessivamente, até chegar na camada física e ser transmitido, né, propriamente até o computador, ou, enfim, a máquina de destino. A subcamada LLC, ela provê serviços do tipo datagrama não confiável. Isso quer dizer que tu vai te mandar o pacote, né, pro destino, mas tu não sabe se ele vai chegar ou não. Pode chegar ou pode não chegar. Simplesmente manda, né? Pode ser um datagrama confirmado. Então tu mandas e o receptor envia um pacote de volta dizendo, olha, recebi o pacote que tu mandaste, né? Ou pode ser orientado à conexão. Então vai ser estabelecido primeiramente a conexão entre as duas máquinas que vão interagir. Após o estabelecimento dessa conexão, os dados vão começar a fluir do transmissor para o receptor. Também, já que é confiável, então também vai ser necessário confirmação, né? O receptor ele vai ter que dizer se ele recebeu aquela informação e se, quando ele recebeu, ela estava correta. Então, caso não tenha recebido, ele precisa informar, ou caso ele tenha recebido e veio com erro, veio corrompido, ele também precisa informar, para que essa informação, esse pacote, seja retransmitido, até que toda a mensagem chegue ao seu destino de forma correta. Tá certo? Aqui ele diz que o cabeçalho, que são as informações de controle que são acrescentadas à mensagem da subcamada LLC, foram baseadas em outro protocolo da camada de enlace utilizado anteriormente, que é o HDLC, né? Diferentes formatos de quadros de dados também podem ser utilizados dependendo do tipo de serviço que se esteja utilizando. Tá certo? Então, o tamanho do quadro da camada de enlace ele pode variar de acordo com o serviço ou a tecnologia de rede que eu esteja utilizando. Então, em resumo, a camada 2, né, a camada de enlace, ela vai se comunicar com a camada de rede através da subcamada LLC, né? Essa subcamada utiliza uma convenção de endereçamento simples para fazer essa interação com a camada de redes. E utiliza a questão dos quadros, né, ou do enquadramento, para organizar e agrupar os dados que serão enviados para a camada física e, consequentemente, colocados na rede para a máquina de destino. Além disso, ela utiliza, né, o controle de acesso ao meio, que é o Media Access Control, ou MAC, né, para escolher ou determinar que computador vai transmitir os dados, né, dentro de um grupo de computadores naquele determinado instante, ok? Então, a camada de enlace ela vai ter essas funções.